que aquilo que for feito esta noite, Pai, seja tudo para a vossa honra e para a vossa glória, no nome de Jesus. Já que está se dizendo, louvando ao Senhor, e logo após o pastor Adriano, na continuação do trabalho, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar o hino 185 da harpa cristã, aleluias. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande, glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, em plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluias. Vamos continuar bendizendo e adorando o nome poderoso de Jesus. Aleluias. Vamos louvar o hino da harpa cristã 447. Aleluias. Louvado seja Deus. 447. Aleluias. Ô glória, 447 da nossa harpa cristã, aleluia. Nascestes de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito,
caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marcha para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Amém? Que as palmas engrandeçam o nome de Jesus. Deus, glória a Deus, aleluias. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um aqui nesse momento. Que Deus abençoe a cada um que veio, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nesta noite nós temos a possibilidade de dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar é se permitir adorar a Deus, é abrir a sua boca, glorificar, é cantar hinos, é bater palma, aleluia, e o Espírito Santo vai nos encher do seu amor, da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, e com certeza aquilo que você veio buscar no Senhor, você sairá daqui com ela, com a paz, com a alegria, com a bênção na tua vida, na tua família, no nome santo de Jesus. Desde já eu quero convidar a nossa irmã Luzirene, que oferecerá um louvor ao nosso Deus, está com oportunidade para adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Logo após a irmã Luzirene adorar o Senhor, também quero convidar o diácono Silvio, que estará oferecendo louvor ao nosso Deus. E a igreja adora, a igreja acompanha os irmãos que irão louvar, batendo palmas, sentindo a presença de Deus. O Senhor está neste lugar, amém? Louvado seja o Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 3 da nossa harpa cristã, que fala plena paz, né? Que é a paz que Deus nos dá, que é a paz que excede todo entendimento humano, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Aleluia, só ele é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Para aqueles que foi para aquele evento ontem, se gloriaram com a presença de Deus, irmãos, porque foi maravilhoso. Deus continua conosco onde nós estarmos, e ontem ele estava naquele lugar. Foi muito, muito maravilhoso mesmo. Glória a Deus. Iremos continuar louvando ao Senhor, iremos continuar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia. Que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio,
nosso meio, Senhor. O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo. Aleluia. Que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Aleluia, Jesus. Em nosso meio. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está aqui, está em nossas vidas. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, sairemos daqui cheio. Quando adoramos, quando exaltamos ao Senhor, nós vamos nos enchendo com esta graça, com o poder de Deus para nossas vidas. Aleluia. Desde já eu quero convidar o evangelista Carlos Antônio, que nos trará uma palavra para o início desse trabalho. E logo após o servo de Deus nos trazer a palavra, eu já quero convidar os varões que se preparem para louvar o Senhor após o servo do Senhor. Aleluias. Saúde a todos com o Pai do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, versículo 15 em diante. Aleluias. Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Hoje, aleluia, nós temos o culto denominado culto de missões. Aleluia. Glórias a Deus. Todos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. E Deus é misericordioso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pode procurar com calma para nós lermos todos juntos e entendermos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e não lhes fará dano algum. Não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recolhido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com que os sinais que seguiram. Amém. Podeis assentar, amém, igreja? Nós vemos aqui, aleluia, uma ordem do Senhor, um mandado do Senhor para todos nós. Aleluia. Nós vemos aqui uma ordenança, meus irmãos,
antes do Senhor Jesus Cristo partir, antes dele ser recebido na glória com o Pai. Aleluia! Ele disse para mim, para você, para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura, irmão. Ele não fez aqui acepção de pessoas de maneira nenhuma. O que ele pediu aqui é que nós façamos isso, pregar para todas as criaturas. E o mais importante é que ele disse que vai estar conosco todos os dias, aleluia, nos ajudando, nos fortalecendo, aleluia, derramando sobre nós a sua unção, a sua graça, aleluia, salvadora e libertadora, aleluia. Ele diz, aleluia, se nós colocarmos a mão no enfermos, aleluia, eles serão curados. Se pegar em alguma coisa mortífera, não lhe causará dano nenhum. O que temos que fazer, irmão, aleluia, é somente uma coisa: obedecer e pregar o evangelho ao Senhor Jesus Cristo a toda criatura, e que as palmas engrandeçam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Logo após os varões, as senhoras também já se preparam para louvar o nome do Senhor Jesus. O grupo de varões, Leão e Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. De todas as provas que eu já passei, É bem difícil. é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, Aleluia. e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há Para quem? para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue, aleluia, desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A igreja bem alto neste momento. Vamos junto. Nenhuma condena, Aleluia. para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta Pelo sangue, aleluia. pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investiga de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Querido Senhor. Glória a Deus. O grupo de Os varões, Leão e Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco
Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Levante ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo e com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do índio, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, você sabe uma alma que tem uma alma. O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nesse momento eu gostaria de convidar o diácono Valíris para nos trazer uma saudação a esta igreja. Louvado seja Deus. Logo após o diácono Valíris, eu quero convidar a irmã Thalia, que estará louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Thalia? Glória a Deus. Com a paz do Senhor, amém? João capítulo 14. Sim. João, Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo 1 diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém? Aqui Jesus Cristo está falando para nós uma coisa muito maravilhosa. Na hora que o irmão Raimundo vinha chegando ali, eu disse: está tudo bem, irmão? Ele: amém. Eu disse: irmão, não se preocupa, porque a nossa morada não é aqui. Daqui um dia Deus vai levar nós para casa. Nós estamos aqui de passagem, e quando nós estiver em casa, aí tudo vai mudar para melhor. Amém? Todos nós um dia vai para casa, porque Deus disse que nós aqui somos como peregrino aqui nessa terra, e aonde Jesus está há muitas moradas. Está tudo preparado para nós. Amém? Então não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, crede em mim também. Jesus diz: crê em Deus, no Criador, e crê em mim, porque para onde eu vou tem muita morada para vocês. Aleluia, Jesus.
Então, irmão, um dia nós vamos para casa, porque nós não estamos em casa ainda. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo, mas logo, logo nós estamos indo para casa, amém? Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Após a irmã Thalê louvar o Senhor, as crianças todas estão com oportunidade para também adorar o nome do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ao meu corpo e pensamento, quero me prostrar diante de ti nesse momento, esquecer o mundo e seu amor. Quero me entregar sem me preocupar com o que possa acontecer, sem ser egoísta e só pensar em receber, ser um verdadeiro adorador. Quero te adorar e dizer pro mundo que tu és o meu tesouro, que és para mim bem mais que a prata, bem mais que o ouro. Por favor, aceita o meu louvor. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. Quero te adorar e ofertar meu corpo como um holocausto vivo, entoar um cântico, um louvor mais expressivo, no altar rasgar meu coração. Quero te adorar numa atitude de profunda alegria, como se não fosse existir nem mais um dia, me abandonar em tuas mãos. Quero te abraçar e gritar bem alto: eu te amo, meu Senhor. Quero ser para sempre um verdadeiro adorador, te louvar de todo o coração.
Senhor. Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Jeová, não há outro que eu conheça. Deus faz como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Deus faz com Jeová, não há outro que eu conheça. Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus faz como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus faz como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Agradecemos nossa oportunidade. Nesse momento eu quero convidar os irmãos para nós orarmos pelo dizimista, ofertante da casa do Senhor. Logo após esta oração, o evangelista José Carlos estará adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, enquanto faz recolhimento das ofertas. Em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Deus. Você que puder ficar em pé para orarmos ao Senhor, pedindo que Ele venha continuar a abençoar a vida de cada um e a renda de cada um, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento em Tua presença, ao qual nos dá, meu Pai, para adorar o Teu santo nome. Também queremos adorar, meu Pai, com o fruto do nosso trabalho, Senhor. Ah, Senhor, queremos, ó Pai querido, Te exaltar, Senhor, sendo fiéis, quer seja no muito, quer seja no pouco. Abençoa cada um que está aqui nesta noite. Abençoa teu filho, a tua filha que irá contribuir. Abençoa e multiplica
Multiplica também na vida daquele que não tem, meu Pai, com que contribuir hoje, mas que o Senhor venha abençoar, ó Deus, e abrir porta para aqueles que estão desempregados, abençoar, meu Pai querido, o trabalho das mãos dos teus filhos, meu Pai, que é autônomo, ou que tem um benefício. Senhor, multiplica, abençoa. Pedimos, ó Pai querido, as tuas bênçãos, Senhor, na vida, meu Pai, de cada um, meu Deus, que amanhã, Senhor, inicia mais uma semana de trabalho, de luta. Que o Senhor Deus venha estender as tuas mãos e guardar-nos, ó Pai, tanto na ida quanto na volta, no início, durante e no fim da nossa jornada. Que o Senhor nos cubra com saúde e com capacidade físicas, mentais, espiritual, para podermos vencer o dia a dia, Senhor, e podermos voltar para casa em paz, em segurança. Abençoa, Senhor, a cada um que irá contribuir. Abençoa a renda, meu Senhor, o lar, a família de cada um, meu Deus. Entra com providência, meu Pai querido, na vida do teu servo e da tua serva, que passa por uma luta na vida financeira, Senhor. Meu Deus, vem abençoar para que o teu filho tenha condições de sanar aquelas dívidas que há ano, meu Pai querido, ele ou ela, meu Senhor, que deseja pagar, mas não tem condições, não tem a renda, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Abre portas de emprego, Senhor, porta de facilidade para que teus filhos possam ter, meu Pai, condições. Deus, aumenta a nossa fé, faz-nos cada vez mais fiéis, meu Pai, no dízimo, na oferta, na contribuição, Pai bendito. Pai querido, vem abençoar a cada dizimista, a cada ofertante na tua casa, Senhor. Multiplica poderosamente, Senhor. Faz com que cada um, Senhor, receba das tuas mãos, meu Pai querido, mais e mais do que eles têm investido no teu reino, na tua igreja, Pai. Pai Santo querido, abençoa todos, Senhor, dando vitória. E nós te pedimos também, Pai, vem repreender, Pai, todo mal que se levanta, Senhor, o inimigo que se levanta na intenção de roubar, de minar, de extraviar, de querer, meu Pai, tomar aquilo que o Senhor tem nos dado através, meu Pai, de nosso trabalho. Repreende, Senhor, e abençoa, e guarda a nossa casa, e guarda os nossos bens, e guarda o que temos, ó Pai querido. Em nome de Jesus, vem multiplicar, Senhor, na vida de cada um aquilo que cada um necessita, Pai. Em nome de Jesus, nós contribuímos com alegria na tua casa. Desde já te agradecemos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Amados, nós sempre nos defrontamos rodeado de muitos males, né? Mas algo que possa estar muito mais próximo de nós, ou dentro de nós, é a fé. Segundo Deus, que agrade a Deus, mas não nos vejamos, né, não nos sintamos como uma ilha, isolados, né, porque a fé nos liga a Deus. E eu quero louvar este hino, tem por título Como uma Ilha, amém, como numa ilha, né? Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha.
foram todos. É assim na hora amarga, no final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando o sol não brilha. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluias. Se você veio aqui, você não vai perder nada, você vai ganhar da parte do Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. E nesta noite o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu já quero aqui agradecer a Deus pela minha oportunidade. Já quero passar para o pastor Guimarães, que será o preletor da noite. Terá nos dar a palavra. Receba o servo de Deus, aplaudindo a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estava lembrando que há alguns anos atrás, morando lá em Brasília, eu assumi uma igreja e passei 2 ou 3 dias com essa igreja, porque no primeiro culto eu saudei a igreja com a paz do Senhor e ninguém falou nada. Parecia até uma fotografia. Mas eu repeti a frase: o Senhor está presente aqui conosco, mas ninguém falou nada. Aí logo no dia seguinte me entregaram lá a direção da igreja e me afastaram, porque eu estava desafiando a igreja com a paz do Senhor. Digo, lamento muito, mas não dá nem sequer para continuar numa igreja dessa natureza, mas era a igreja do Senhor, tudo é importante. Mas, meus irmãos, eu aqui nesta noite quero de antemão agradecer a oportunidade que os irmãos, como igreja, e o pastor Vicente têm me concedido. Eu até estou estranhando, mas já vi agora, o irmão Alberto está por ali. Eu fiz contato aqui com o pastor Vicente através do irmão Alberto, que muito nos ajudou, colaborou no nosso ministério, tanto aqui em Fortaleza, como também ali na Itatira, à frente da igreja onde nós fundamos há alguns anos atrás, naquela região. E hoje ele está aqui, inclusive, me acolhendo, juntamente com toda a igreja. E eu quero dizer aos irmãos que isso é importante. Quem é pastor e exerce ministério sabe o quanto é difícil um pastor estar fora de púlpito. Ele não tem como sobreviver. A nossa vida que aqui estamos à frente, ela depende da igreja, não no sentido material das coisas, mas espiritual. Nós dependemos das orações dos irmãos, nós dependemos da presença dos irmãos. Na verdade, o que eu tenho dito, que nos dias atuais, no modernismo do Evangelho que nós estamos vivendo, nós não temos muitos pastores, são poucos, muitos poucos,
Nós temos excelentes pregadores. Pastores dificilmente se encontra dentro das igrejas, porque o pastor é aquele que apacenta, é aquele que sofre, que chora com a ovelha. É bem diferente daquele que vem, prega, vai embora. Então, por isso, quem sabe o que é ministério, também sabe o que é sofrimento pelo rebanho. E não porque ele tenha que sofrer, é porque, na verdade, nós fomos chamados para isso, para trabalhar dia, noite. O telefone de pastor nunca se desliga. Toda hora de madrugada, a qualquer momento, ele tem que estar sempre atento, porque alguém pode precisar dele a qualquer instante. Mas, meus irmãos, hoje, eu gostaria de dizer aos irmãos que, já que eu estou aqui, eu convidei, para não andar sozinho, convidei minha filha, minha caçula e minha neta, que estão sentadas aí. Aí passei aqui na casa de outra filha, aqui no Rondon, e trouxe a outra. É uma opção de filho, mas biologicamente eu trouxe minha filha, que está sentada ali, a Débora, e a outra foi uma filha que nós não tivemos, mas é nossa de muitos anos. Morou conosco muitos anos, que é a Marli, está ali sentadinha. Foi quem praticamente criou a Débora, que é a filha biológica, e também a minha neta, que está ali presente, sentadinha, muito bonita, que mora conosco. Então é parte da minha família. Minha família já foi muito grande, hoje está bem resumida. E o pastor me perguntou uma coisa, como eu gostaria de ser apresentado aqui à igreja. Mas, ou como pastor, eu poderia até fazer uma das duas opções, preletor ou pastor. E eu disse para ele, eu gostaria de ser apresentado como o irmão Guimarães. Eu sempre, por onde eu passei, em muitas igrejas pelas quais nós tivemos a oportunidade de, em nome de Jesus, fundá-las e também pastorear muitas, para a glória de Deus, tivemos a oportunidade de abrirmos 33 igrejas no nosso ministério, e eu sempre fui tratado como o irmão Guimarães. Não tinha outra coisa, pouca gente me conhecia como pastor, porque eu dizia, meus irmãos, o importante não é o título, o importante é saber viver como servos dentre os demais. Salomão foi tão sábio que ele pediu a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo do Senhor, porque o povo do Senhor é que é o verdadeiro patrimônio, e quem lida com esse povo precisa abdicar de muitas coisas que este mundo nos oferece. Então, por isso que vida de pastor não é uma vida fácil, mas é boa de se viver, porque é uma vida que nós temos porque amamos. É bom ser pastor, é ótimo. Eu fui pastor de uma igreja durante 25 anos, só de uma, e quando eu perdi essa igreja eu sofri muito, é muito ruim. Por isso é que eu digo que eu dependo da igreja, eu dependo de estar aqui com os irmãos. Por isso eu glorifico ao Senhor pelo convite que recebi e me sinto muito honrado de estar aqui juntamente com os irmãos. Isso é muito bom. E sobretudo porque hoje é um dia de culto intitulado culto de missão, e eu entendo que missão não é nada mais nem menos do que uma prestação de serviço, é uma prestação de uma função. Quando alguém exerce uma função, ele está fazendo uma missão. De uma coisa nós também sabemos, que para exercer esta função de missão, ou até, por que não dizer, de missionários, porque todo cristão consciente, ele se torna um missionário e uma missionária. E é uma função boa, é agradável, mas precisa de algumas particularidades que são interessantes. É necessário, meus amados irmãos, que num culto de missão eu possa entender claramente que eu não devo estar de qualquer forma ou sair de qualquer forma. Eu gostaria
de dar de início logo, já que é um culto de missão, onde se aprende muito, dizer para os irmãos que há alguns anos atrás, aqui nessa região, eu estava iniciando meu ministério aos 33 anos de idade. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um seminário, naquela época era difícil fazer um seminário teológico, como dizem que é um bom preparo, eu acredito que seja, não tão necessário assim, mas é importante o conhecimento, porque é necessário que o homem, o servo, a serva, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer só na graça não é tanto. O bom é crescer na graça e no conhecimento. E eu estava numa situação difícil com aproximadamente 3 meses de ministério que tinha sido ordenado. Fui ordenado no dia 12 de outubro de 1977. E comecei a exercer ministério aqui na Jurema. E um certo dia eu estava para não suportar mais o peso da responsabilidade e não sabia mais como fazer, porque a mensagem desapareceu, não tinha mensagem. Eu tinha crescido um pouco na graça, mas o conhecimento era muito pouco também, não tinha nada, quase nada. E um certo dia, eu recebi a visita de um pastor. Se alguém me perguntar o seu nome, eu não sei. Se perguntar se eu o conheço, também não conheço. Eu o vi esta vez e nunca mais. Não sei de quem se trata. Mas ele chegou na minha casa e procurou saber se eu queria conhecer um pouco da Bíblia Sagrada. E logo eu disse que era o meu grande desejo. E então ele me chamou à parte, convidou um outro obreiro que nós tínhamos, e nós 3 ficamos no salão da igreja onde eu havia ali construído, no templo, e ele disse, vamos orar um pouco, e orou conosco. E depois da oração ele disse, agora eu quero que os irmãos fiquem de olhos fechados, nós 3, e eu vou colocar aqui diante de vocês um elefante. Aquilo me chocou muito. Eu digo, para que finalidade? Isso é uma assombração. Mas era uma pessoa chegando na minha casa, eu o atendi. E ele naquela hora mandou que fechássemos os olhos, nós fechamos. E ele disse, agora imagine que aqui no nosso meio tem um elefante. Vocês já viram um elefante? Eu disse, bom, eu antigamente, quando era criança, em circos, eu via elefante, um animal muito grande, portentoso, muito grande, crescido. E ele disse, muito bem, imagine que aqui tem um elefante no nosso meio. Agora, de olhos fechados, veja pela fé. E disse, agora veja o tamanho. Fique de pé e passe a mão nos lombos do elefante. Não dá para um homem alcançar, não é verdade? Eu digo, é verdade. Vá para a tromba do elefante. Eu fui na imaginação, para as patas do elefante e as orelhas também. E eu saí imaginando tudo aquilo, grande animal. Aí, daí a pouco, ele disse, agora abre os olhos. Nós abrimos os olhos e ele disse assim, você sabe o tamanho agora de um animal desse? Sim, imagino. Ele disse, agora me responda, quantas rugas você encontrou no elefante? Aí eu pasmei, eu disse, nenhuma, não lembro de nenhuma. Ele disse assim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito fácil alguém dizer que já leu 14 vezes, conhece a Bíblia de capa a capa. Eu também conheço, é só virar de um lado para o outro. E muita gente não conhece a Bíblia como ela é. Não conhece a palavra porque o importante é conhecer em seus detalhes. Porque o segredo de toda a revelação de Deus para nós está exatamente nos mínimos detalhes. Eu tenho dito, meus amados irmãos, que a Bíblia se compõe de 66 livros, todos nós sabemos, a nossa, 66 livros. No entanto, ela se resume a uma pequena palavra, uma só palavra. Alguém pode até se arriscar em dizer Jesus. Pode ser, mas não é ainda bem essa. Essa nós já sabemos de muito tempo. Ela se resume numa só palavra chamada, cuja expressão é muito pequena, chamada prática. Só essa. Porque a Bíblia é para ser praticada na vida de todo aquele que crê. Ela deve ser praticada. Alguém pode achar impossível
Mas Jesus foi claro quando disse: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. A prática é o que há de mais importante. E para praticarmos a palavra, nós precisamos estar na dependência total do Espírito Santo de Deus e procurar conhecê-la, porque sem isso se torna difícil. Mas para conhecê-la, nós precisamos de um mestre. Ninguém aprende Bíblia sozinho. Ninguém sabe das Escrituras se não tiver um mestre. Em tudo que o homem executa aqui na terra, ele precisa ter um mestre, e um bom mestre, não é? Não é um professor. Professor nós temos muitos, é o mestre. Então por isso é que Jesus disse que ele era o mestre. Ele tornou-se o mestre para nos ensinar, e tem nos ensinado, nos conduzido até hoje. Logo nós aprendemos que a Bíblia é o livro que nós temos como dela própria se identifica, como uma bússola para o nosso caminhar no dia a dia. E num culto de hoje, é um culto de missão, todos nós somos chamados para isso. Todos, sem exceção, independente de idade, desde a criancinha, chamada para a missão, o adulto, o mais idoso, a menos aqueles que já estão sendo preparados para a partida, para ir morar no lar celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui lúcido, nos locomovendo de um lado para o outro, nós somos chamados para a missão. É uma missão que não podemos, é a única coisa que o cristão tem para fazer aqui na terra, é ser um missionário. Só que para ser um missionário não precisa ir para a China, não precisa ir para o Japão, não precisa ir para os Estados Unidos. Lá ninguém precisa de nós, dos missionários, sobretudo de brasileiro. Os brasileiros são até trabalhadores, mas lá eles não são nem bem aceitos. Mas nós fomos chamados todos para missão. Meus irmãos, e eu vou ler um texto aqui da palavra sobre missão, um só versículo, que o Senhor Jesus fez questão de deixar para nós. Se encontra aqui em João, capítulo 15. Capítulo 15. Os irmãos, fiquem à vontade, assentados ou em pé, conforme queiram. Na casa do Senhor, nós temos essa liberdade de ficarmos à vontade na adoração. Então, João 15, e o verso 16, é conhecido demais entre nós, sabemos de qual é salteado. Mas é importante conhecermos na aplicação às nossas vidas. João 15, 16 diz o seguinte, amém, meus irmãos? Encontraram? Diz assim a palavra: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Só esse versículo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque nós somos Teus servos, Teus amados, e nós somos irmãos uns dos outros na Tua presença e em qualquer lugar que estivermos. Fomos chamados para a Tua seara, para fazermos a Tua vontade. Não é fácil, Senhor, de compreender a Tua vontade, mas há um desejo em nossos corações, nas nossas mentes, em aprender mais um pouco de Ti, para nossa própria edificação e glorificação do Teu nome. Nós Te pedimos que assim nos ensine um pouco mais, porque assim nós clamamos, Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Meus amados, servir ao Senhor é uma das coisas melhores que um ser humano pode escolher. Agora, vejamos uma coisa que eu acho interessante. No verso que nós acabamos de ler, nós podemos aqui buscar diluir
vamos dizer assim, como os teólogos falam de outra maneira, mas buscar então tratar dele somente num versículo e encontrar quantas lições nós temos aqui a tirar desse verso e colocar em prática na nossa vida. Notemos que o primeiro versículo do capítulo 15, que acabamos de ler, no verso 16, o Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus é a videira verdadeira e o Pai, Deus, é quem lavra, é quem cultiva, é Ele quem realiza tudo que é necessário nessa videira para benefício tanto do crescimento da videira como da bênção de cada ramos, porque Ele diz: vocês são ramos, apenas galhos. Galho por si só nada pode fazer. A vida do cristão é exatamente isso. Sem Jesus, ninguém pode fazer absolutamente nada. Agora, se nós passarmos, meus irmãos, a trazer aquilo que nós acabamos de ler em um versículo, colocando em prática, nós vamos certamente receber e encontrar muitos ensinamentos. Primeira coisa, quando ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Existem pessoas que eu chamo até de irmãos ainda jovens na fé, neófito, imaturos, que se acham até certo ponto autossuficientes. Eles acham que eles é quem aceitaram, confessaram a Jesus, aceitaram Jesus e por isso é que eles estão como crente. Mas às vezes muitos deles não passam de um fariseu, porque o fariseu é aquele que se acha autossuficiente e até pensa que eles são salvos porque são boas pessoas, são bons pais, bons esposos, boas mães, boas esposas, bons filhos e assim por diante. Eles se acham no direito de receber a vida eterna por serem pessoas boas, como que o Senhor Jesus tivesse vindo salvar pessoas boas. Ele veio salvar exatamente o que estava perdido, pessoas ruins, pessoas más. Se nós fizermos um exame, um retrospectivo na nossa vida, cada um vai entender nesta noite que nós não valíamos nada. Ainda hoje temos nossas limitações, mas não valíamos coisa nenhuma, a menos aqueles que nasceram em alguns lares evangélicos, como meus filhos. 4 filhos já nasceram em lares evangélicos, e realmente eles têm um modo de vida diferente, mas não quer dizer que com isso eles possam se gloriar de uma salvação, porque filho de pastor não quer dizer que é salvo. Salvação é um ato bem pessoal, não tem nada com familiar. Então por isso que o homem, a mulher, a pessoa humana, ela não escolhe Jesus. Eu nunca escolhi o Senhor Jesus, nunca. Eu gostava era da minha vida pecaminosa lá no mundo, porque pecar é bom para a carne, é bom. Todo mundo gosta de pecar, porque o pecado faz bem à carne. O homem não sabe da sua consequência, mas para a carne é muito bom. Então o homem vivendo no mundo, ele não quer escolher Jesus para quê? Há muitos anos, eu morando ainda solteiro lá em Brasília, faz muitos anos isso, um grupo de jovens de uma determinada igreja me abordou e me falou de Jesus. E no meio uma menina disse assim: olha, Jesus te ama. Eu digo: não diga isso. Será que isso é verdade? É verdade, Jesus te ama. Eu disse: muito bem, agora é que eu não quero nada com ele, já que ele me ama do jeito que eu sou, que assim eu continue. Porque na verdade ela não me explicou o evangelho, ela não aprendeu o que é um culto de missão. Culto de missão não é simplesmente isso. Ser missionários não é dizer que Jesus ama. Às vezes eu tenho que dizer que o maior inimigo do homem é Deus, e na verdade a Bíblia nos mostra isso. Deus é o grande inimigo do homem que o desobedece, não é do cristão.
Mas do homem desobediente, o maior inimigo é Deus. Tanto é que para isso Jesus morreu no Calvário, para reconciliar o mundo pecaminoso com Deus. Então Deus é um inimigo de quem na verdade não o busca. Por isso é que ninguém escolhe a Jesus. Ele disse: vocês não me escolheram. Agora, eu escolhi a vós. Fui eu quem escolhi. Meus irmãos, isso é um motivo até de muita gratidão na nossa vida do preparo. O Senhor Jesus preparou o colégio apostólico durante 3 anos para mandá-los ali, como seus apóstolos, sair. No entanto, eles ainda não estavam preparados. O preparo deles, mesmo com a morte de cada um, ainda não foi o suficiente. Mesmo o Espírito Santo trabalhando constantemente no coração deles, como trabalha no nosso. Mas jamais o crente deixará de ser discípulo, porque a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Nós estamos aprendendo a cada dia, e nós aprendemos com os que acertam e aprendemos com os que erram. Eu digo muito isso às pessoas, porque eu aprendo com as pessoas que erram, exatamente e com os que erraram na Bíblia, para não incorrer no erro que eles incorreram e estão hoje em suspeição, em sofrimentos, não é? Ah, mas eu fui crente 10 anos, outros 30, 40, gente até com 50 anos, eu fui crente. Não tem peso nenhum para a vida eterna, nem eu ter sido crente muitos anos. O importante não é a saída, mas é a chegada. O importante é chegar na eternidade. Então, por isso, meus amados irmãos, que Ele nos nomeou, e nomeou para uma finalidade. Tudo que Deus nos determina fazer através das Escrituras tem objetividade, não é de qualquer maneira. Os irmãos lembram ali no Salmo 127, versos 4 e 5, quando Davi, orando ao Senhor, ele disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. E ele disse que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas para quê? Tinha objetivo. Ele disse que queria morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para aprender no santuário e adorá-lo na sua formosura, porque Deus é formoso. E ele queria aprender. Por isso ele orou dessa maneira, na presença do Senhor. Todos os dias, a casa do Senhor é a presença. Por isso que Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente com eles. Então a casa do Senhor é isso, é presença do Senhor, não são as 4 paredes, porque Deus não habita nessas paredes bonitas que nós construímos para o nosso conforto físico. Quando nós saímos daqui, o Senhor ficará aqui, para quê? Fazendo o quê? Não, o Senhor estará conosco onde quer que estejamos. Então Deus quer é que nós estejamos com Ele, adorando. Então, que o Senhor Jesus disse: não fiqueis ansiosos por nada nesta vida, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu nunca morei debaixo do viaduto, eu nunca fui para baixo de uma ponte, eu nunca comprei um carro, e ainda hoje eu tenho um carro para rodar. E alguém pergunta: mas como é que acontece? Certo dia, um pastor rico, muito rico, empresário lá de Recife, eu morava aqui na Dom Almeida Lustosa, na época, e ele chegou na minha casa, veio me fazer uma visita, veio de Recife para cá, e ele disse assim: Guimarães, como é que você se mantém aqui com essa família? Na época eu tinha meus filhos, só não tinha a mais nova, que aí está, a Débora, mas tinha 3 filhos, e tinha mais 2 moças que moravam comigo. Então eram 5, e mais minha esposa 6 e eu 7. E eu fui lá dentro, peguei meu olerite. Alguém nunca ouviu nem falar nisso, né? Sabe o que é meu olerite? Contra-cheque. Fui lá e busquei, entreguei para ele e disse: você só ganha o salário mínimo? Sim, senhor. Na época era 34 mil reais, 1.000 cruzeiros.
Ele disse: o que é que você faz? Eu disse: eu não faço nada, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente, eu não faço nada, eu não faço conta de maneira nenhuma. Eu vou comprando comida e dando os meninos para comer, e comendo junto com eles, e como 6 vezes por dia. Era 6 refeições por dia, e nunca me faltou nada. Porque Davi disse assim: eu fui jovem, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, meus amados, nós estamos debaixo de uma promessa. Por isso é que nós podemos ser missionários de Deus, na confiança de que Ele não nos deixará faltar nada, absolutamente nada. Nunca, nunca pode faltar. Então, por isso é que o Senhor Jesus disse assim: eu vos nomeei para que vades. Vades é ir, é andar. Muita gente às vezes: não, mas eu sou crente, mas eu sou crente em 4 paredes. É o agente secreto. É o agente secreto do Senhor, não é? Todos nós fomos chamados para missão. Então é preciso que nós entendamos isso. Ele diz: para que vades? Saia por aí. Nós sai crente é andarilho. Crente não tem lugar aqui na terra. Ele aqui é passageiro, mas ele se torna um andarilho. Ele se desloca para onde o Espírito mandar. Ele topa, é como o vento. Nós sai. Então agora vejamos, que vá por aí. No ir por aí na presença do Senhor, as oportunidades serão abertas. Alguém diz assim: não, eu preciso agora fazer um curso de missionário ou de evangelização para eu sair pregando o evangelho. É bom e tem que se preparar. Só que para pregar evangelho não precisa fazer curso nenhum, não precisa fazer teologia, nem filosofia, nem antropologia, nem essa gia toda que aparece. Não precisa nada disso. Só precisa, meus irmãos, ter a palavra e obedecê-la. Só isso. Não tem mais nada a ser feito. Eu ia dizendo, e vou concluindo, dizer aos irmãos, que no tempo que eu tive a experiência com o imaginário do elefante, eu não tinha como pregar, porque eu não tinha mais nada. E nesse dia eu aprendi que eu precisava buscar na palavra o entendimento. Que eu estava precisando não era de um professor, eu estava precisando de um mestre. E o mestre estava ao meu lado, mas eu não estava o reconhecendo. Porque o mestre é diferente do professor. Eu ainda sou do tempo dos mestres. Eu estudei com mestras. E o que era mestre na época? O mestre não é apenas o que ensina, mas é o que pratica. Isso era importante demais. O mestre é um conselheiro. Ele aconselha porque ele vive aquilo que ele está aconselhando. Por isso que hoje nas igrejas do Senhor nós temos várias funções dentro do corpo ministerial. E tem aqueles que são chamados de doutores, porque eles são pessoas que ensinam não apenas a teoria, a letra, mas eles ensinam a prática, porque eles vivem a prática. Quando o Senhor Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, ele estava falando de uma prática. Mas aconteceu na vida de Jesus isso? Sim, ele deu a vida pelas ovelhas, conforme ele tinha falado, ele cumpriu a sua palavra. Jesus cumpriu tudo o que ele falou, e ele nos deixou também como sequência da sua vida aqui na terra, porque a igreja é a sequência, é o corpo de Cristo. Deixou para essa finalidade, para trabalharmos não apenas ensinando teoria a quem quer que seja, mas ensinando vida, porque o importante é a vida. E para conhecer a vida e sabermos quem é a pessoa, nós temos que conviver com ela. É por isso que eu digo: os irmãos não me conhecem ainda, nem eu os conheço, porque nós não estamos convivendo no mesmo lugar. Com Jesus é a mesma coisa. Por isso é que ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, porque andavam juntinhos com ele. Só se conhece a Cristo na intimidade. Quem me conhece bem aqui na terra é minha esposa, porque ela convive comigo. Mas o restante, nem os filhos conhecem tanto, mas sim ela, porque existe intimidade. Então, meus amados irmãos, ele mandou que nós fôssemos, saia
por aí. É necessário, se mostrem ao mundo, vós sois a luz do mundo, se mostrem, para que ele possa operar. Se não se mostrar, não se apresentar, de nada adianta. Então, vades por aí, afora. Eu estava, e nós somos, alguém diz assim, mas o crente é difícil porque ele é muito vigiado. Todo mundo olha para o crente, o verdadeiro crente é vigiado mesmo, porque ele é luz. Esses últimos dias eu estava entrando ali num shopping Solares, e quando eu fui entrando na porta, duas senhoras que estavam na porta, aí uma me disse assim, duas senhoras já na idade boa, lá para frente, não era da minha idade não, mas era bem já chegando a idosa. E uma disse assim, senhor, eu posso lhe chamar de pastor Guimarães? E eu parei, não reconheci ninguém. Digo, minha senhora, eu ainda hoje me chamam por aí de pastor Guimarães. Quem quiser chamar, pode chamar. Quem não chamar, chama só Guimarães mesmo. Ela disse, o senhor está nos conhecendo? Não. Ela disse assim, você foi nosso pastor, foi quem nos batizou e foi quem nos deu as primeiras aulas a respeito de Jesus. Digo, vê, essa coisa que eu não posso nem me esconder. Nem dá para esconder, o crente não se esconde. Porque onde ele passar, ele é conhecido. Confessou a Jesus, recebeu luz, agora ele é luz. Às vezes ele passa vergonha, porque ele não está andando na luz. Aí ele passa alguns vexames, não é? E isso acontece muito com as pessoas. Aí eu estava dizendo, agora, poucos dias eu fui renovar minha habilitação de dirigir meu carrinho, e já nessa idade, eu digo, bom, se passar, passou, se não passar. E quando eu cheguei no Detran, aí estava lá um grupo de policiais paramentados, capacetes, que iam sair para uma missão, não sei onde, e eles estavam tomando um cafezinho rápido, e eu fiquei em pé ali próximo, aguardando minha oportunidade para me dirigir ao setor de habilitação. Aí se dirigiu a mim, distante, um soldado todo paramentado, e vem de lá na minha direção, aí estendeu a mão, aí disse assim, paz do senhor, pastor Guimarães, está me conhecendo? Eu disse, lamentavelmente não, e com esse capacete aí na cabeça, meu querido, é que não dá. Eu tirei o capacete, foi meio que nada, também não reconheci. Ele disse, pastor, foi o senhor que me batizou. Como é que eu ia saber nunca? Quantos anos, como é que eu ia saber? Ele me gravou minha fisionomia, mas eu não consegui. Aí eu disse para ele mais uma vez, eu não posso nem me esconder mais. Até no Detran, vocês estão me vendo. Então a gente vê, mas é porque o crente é dessa forma, ele não pode se esconder, e não é para se esconder, é para se expor. Os irmãos já ouviram de alguns, eu já ouvi isso, que quando se vai passando no lugar, tem alguém que gosta de gritar, ô irmão, onde tu vai, irmão? Um dia um crente me disse, eu não gosto desse negócio. Por quê, meu irmão? Estão me chamando aí onde eu passo, me chamam de crente, de irmão, e o que é que você é? Nós somos isso mesmo, é uma honra ir passando em algum lugar e alguém gritar, onde vai o crente, Jesus? É o que nós somos, isso é uma bênção para nós, é uma bênção. Conheci um pastor aqui dessa área também, meu amigo, ele proibiu dos membros da igreja dele ligar para a repartição dele, chamando-o de pastor. Não era para chamar de pastor, não. Não me chame de pastor porque eu estou ao lado do meu superior. Sim, qual o problema? Interessante, né? Muita gente acha que, cadê a luz? E os irmãos obedeciam, se fosse eu não obedecia, não. De maneira nenhuma, então se não chamo pastor lá, também não chamo na igreja. Você não é pastor lá nem aqui, porque o pastor é melhor que seja lá fora. O crente é melhor lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro é fácil, todos nós dizemos que somos crentes. Agora lá fora, a coisa é outra, porque nós vamos chegar lá. Mas nós somos missionários do Senhor, tem que estar preparado. Aí o que é que o Senhor diz? Que vade se deis fruto. Os irmãos já entenderam? Eu gosto de ver a Bíblia detalhe por detalhes. De um verso eu posso tirar muitas lições exatamente por isso. Porque ele disse, é para vocês saírem e vade se deis fruto. Muito bem. Para se dar fruto, uma árvore para dar fruto, ela tem que atingir a idade adulta. Uma árvore infantil, ela não frutifica. A
mesma coisa de um casal, uma menina, não pode dar frutos. Ela tem que atingir a maturidade, tem que ser adulta, tem que ser preparada para dar frutos. Então, nós sabemos que existem muitos irmãos, estão chegando, os neófitos na fé, os jovens, aqueles que ainda não têm uma experiência maior, que não podem ser tratados como os mais adultos, ou receber a mesma doutrina ou ensinamento, porque doutrina é o mesmo que ensinamento. Doutrina, qualquer servo ou serva que estiver à frente de um grupo na igreja, ele doutrina. E ele não doutrina, não porque é só o pastor. Não, ele está doutrinando porque ele está ensinando a palavra. Ele ensina com a sua própria vida. Quando eu chego à frente de alguém, eu ensino através da minha forma de ser, das minhas vestes, da minha forma de falar, de gesticular. Eu estou ensinando, nós somos exatamente isso, nós somos, na frente nós somos modelo para os mais novos, para os demais. Então, por isso, nós temos que ser o que realmente somos. Então, o que Jesus quis nos dizer é isso: você tem que dar fruto, muito fruto. Eu tenho que ser preparado para dar fruto. É a mesma coisa, eu não posso sair por aí afora, não, eu sou missionário, aí saio por aí pregando de qualquer maneira, pulando, gritando, fazendo aquela arruaça toda. Não, é porque eu sou missionário. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou, nem é o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina como devemos nos comportar. Jesus disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam simples como as pombas e prudente como as serpentes. Muito simples. Eu nunca vi uma pomba por aí brigando, criando problema. Não, é muito difícil. É um animal, é uma ave tranquila, pacífica. Uma serpente é sutil demais. E há muitas vezes nós estamos no campo de missão, meus irmãos, e ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, mas nós estamos lá para ouvir o que deve é. E não estamos lá para nos exaltar, nem repreender a quem está nos atacando. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar essas pessoas como elas são. Agora, é preciso também que tenhamos certo conhecimento de humildade. E eu sempre gosto de trazer uns exemplos práticos. Quando eu havia fundado a igreja que o irmão Alberto, que está aí presente, cuidou dela uma porção de tempo lá na Itatira, no município. Eu recebi aqui um pastor que era tido como coordenador da área. Ele morava em Alagoas. E esse pastor ficou aqui comigo em Fortaleza. Eu disse: vamos agora lá na Itatira, lá no interior, lá na roça. Aí ele, claro, conhece bem, ele disse: Guimarães, eu vou contigo. Agora lá eu não quero pregar. Aí eu disse: mas meus irmãos, os irmãos estão aguardando você vai pregar o que é que tem, todos querem ouvir uma mensagem nova, uma experiência nova e tudo mais. Ele disse: não, Guimarães, eu não posso pregar, eu já sei qual é o nível das pessoas. As pessoas lá são muito simples, vai ver que elas não têm ainda um português mais elevado. Falou para mim isso, de que a afronta é ruim, né? Aí eu disse: tudo bem, querido. Ele era um engenheiro e professor de seminário. E eu disse para ele: tá certo, você não vai pregar, não é? Mas eu pelo menos vou lhe dizer o seguinte: para você chegar ao que você é hoje, engenheiro, professor de seminário, de teologia, para você ser tudo isso, com certeza você passou pelo beabazinho da professorinha, ou não? Todos nós passamos por lá, pelo beabá, aprendendo um B com A, beabá. Não tem isso, não tem. E era assim que nós fazíamos, que aprendíamos no interior. Ninguém nasce preparado. Ele não nasceu engenheiro, não nasceu professor, ele nasceu sem nada, como todos nós. Um pouco que aprendemos foi com a nossa professorinha. E eu agradeço muito as minhas professoras da minha infância, porque minha professora era excelente, excelente. Estudei com ela, foi só o que eu estudei mesmo, porque eu nunca fiz nada, eu nunca fiz curso nenhum, nunca fiz curso superior, eu não tenho nada, não sei nem o que é uma faculdade. Se alguém sabe, tem muita gente que fala: eu não sei o que é isso.
Ainda hoje não sei. E daqui para frente não vou aprender mais nada, que eu também não vou mais para a faculdade, não dá mais tempo, não é? E nem para quê? Então eu vou levar minha vida simples como ela é, não é? Mesma maneira. Mas então, é preciso dar fruto. Mas o fruto, meus irmãos, muita gente é que não tem ainda o conhecimento do fruto. Eu já encontrei vários irmãos que dizem o seguinte, eu estou de olho no relógio, 8 horas, né? O fruto, muitos acham o seguinte, um dia desses cheguei, estava num determinado lugar e recebi uma presença de um amigo pastor, mas era um ex-padre. Ele é um ex-padre. E ele chegou muito eufórico. Me deu a paz do Senhor, e os irmãos estavam comigo, e disse assim, pastor Guimarães, estou vindo agora de uma campanha, deu uma mensagem ali numa esquina, salvei 130 almas. Parabéns, meu querido, que coisa! Aí ele disse, mas é bom, isso não é bom? Eu digo, é, só que eu nunca tive essa experiência, eu nunca salvei nenhuma. Que é isso, rapaz? Quem é que não... Você pastor há tantos anos. Pois é, mas eu não tenho o poder de salvar ninguém, nem sequer de convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, nem ele salva. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o homem aceita ou rejeita o seu convite. Não é obrigado. O próprio Deus não obriga o ser humano a segui-lo. Não. Aí então ele baixou a cabeça e disse, pois é, eu nunca fiz isso, só o Espírito é quem convença e o Senhor Jesus salva. Então eu não salvo ninguém. Então logo, meus irmãos, o fruto não é salvação. Eu encontro essas pessoas, muitas delas me conhecem, mas você pregou para mim, se eu preguei. Deus me usou para isso, mas eu não sou o responsável pela sua salvação. A sua salvação vem do Senhor Jesus, vem da morte e morte de cruz. Foi Ele quem trabalhou no seu coração e que lhe salvou. Eu não fiz coisa nenhuma. Quem sou eu? Quem somos nós? Nem a nossa própria vida foi salva por nós, nem poderia ser. Aí então, o fruto não é isso. E o que são frutos? Fruto não é alguém se converter na minha pregação. Porque o fruto, meus irmãos, o fruto ele está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós temos o fruto do Espírito e no 21 nós temos a obra da carne. Carne não tem fruto, mas tem obra. Então a carne com obra. E o fruto do Espírito. Então a palavra lá nos mostra claramente o que seria fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, ter um longo ânimo é importante, domínio próprio, é necessário, o cristão tem que ter isso, e nós somos sujeitos a enfrentarmos dificuldades grandes, e temos que nos dominar, é necessário, é difícil, mas o domínio próprio, às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, a gente vem por aqui, para enfrentar o desafio, mas o Espírito Santo logo chega e diz, não é aqui, não é por aí. Nós temos o Espírito Santo para essa finalidade. Nós não temos o Espírito Santo na vida para sair me esnobando por aí fora e gritando, falando língua para todo mundo aí fora, dizendo que eu estou cheio do Espírito. Recentemente eu entrei numa igreja de um pastor, fui convidado, e o pastor lá, não sei se porque me viu, ficou eufórico, e ele lá na frente fechou as mãos e gritou bem alto, eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero pular. E eu estava ao lado assim, eu falei com o irmão, por que ele não pula? Pode pular. Agora, se está cheio do Espírito Santo, precisa dizer isso? Não, todos nós estamos cheios do Espírito Santo. Os irmãos duvidam? Não, porque a palavra diz que o Espírito Santo mora conosco. Eu não preciso, oh Deus, dê um toque do teu Espírito na minha vida. Eu estou dizendo que Deus não é verdadeiro. O Espírito Santo está com cada crente, dentro de cada um de nós. O Espírito está ali. Eu posso até não ter intimidade com Ele, mas Ele está à minha disposição. Então, por isso, meus irmãos, fruto não é salvação, porque isso aí quem faz é o Senhor. E salvação não é como muita gente pensa. Salvação é mudança de caráter. E quem muda sou eu. Eu é quem tem que mudar. Deus me fortalece, me orienta, o Espírito
trabalha no meu coração e eu mudo de caráter. É o que diz a palavra: se você roubava, não roube mais, mudou de caráter. Se pecava, não peques mais, mudança de caráter. Então, meus amados irmãos, num verso desse nós encontramos muita riqueza. E ele diz mais uma coisa: que o vosso fruto permaneça. O cristão recebe frutos na sua vida, esses frutos todos de Gálatas, para permanecer. Não tem essa coisa de dizer, eu tinha e hoje não tenho. Não, o crente teve e continuará tendo. É só não lançar fora. Simplesmente isso. É só se vigiar. Cada dia é importante. Isso para ser um missionário, porque eu não posso chegar e pregar a palavra sem vida. Vou, já partindo aqui para encerramento desse texto, dizer que na minha juventude, ainda lá em Brasília, eu fui crente no Senhor Jesus. Ele me achou quando eu era ainda jovem, e eu passei a trabalhar logo na igreja. Eu nasci na igreja Batista Central de Brasília, igreja de renovação, e fui ordenado lá também a pastor, também na mesma igreja com o mesmo pastor. E um certo dia nós saímos numa evangelização de grupo, nas quadras lá em Brasília, são muitas quadras, e cada grupinho, 3, 4 irmãos jovens para um lado, outros para outro, e assim por diante, entrando nos apartamentos. Brasília é uma cidade totalmente diferente das demais, e eu saí, uma jovem disse assim: Guimarães, eu quero sair contigo, do teu grupo. Aí foi autorizada ela sair comigo, ela é mais umas 2 ou 3, e nós saímos. Essa moça era uma moça crente, mas ela era nova na fé. Era uma alta funcionária do Itamaraty, chamada Denise, muito querida, e nós fomos. Aí chegamos a um apartamento e fomos falar de Jesus. E tinha moças, só tinha mais jovem na casa, no apartamento. Aí lá no meio, por ela ficou muito eufórica, a menina, a crente, ele disse assim: olha, Jesus é maravilhoso. Você precisa ter essa experiência com Jesus. Você tem que ter a experiência que eu já tive. É um Cristo vivo que fala, é um Cristo que liberta. Ela estava falando a verdade. Aí a moça ouviu tudo e disse assim: interessante, você está dizendo que Jesus liberta? Sim, ele liberta mesmo. Aí a moça ouvinte disse assim: como é que ele liberta e tu é igual a mim? Tu está te vestindo igual a mim, no tempo das mini saias, não é? Está te vestindo igual a mim, tu está se maquiando igualmente a mim, tu não está liberta não? Jesus não liberta? E por que você não está liberta? Aí eu tive que entrar para mostrar àquela menina que não era por aí, e mostrar que aquela que estava falando era uma criança na fé, estava ainda iniciando os primeiros passos, não é? É por isso que às vezes não é muito bom sair com uma pessoa muito imatura, sem preparo para missões. Então, por isso, meus irmãos, que o fruto tem que permanecer em nós. Não existe esse negócio de não permanecer, eu não tenho. Ontem eu estava bem com o Senhor, mas hoje eu estou assim. Como é que está, meu irmão? Estou assim, mais ou menos. Mais ou menos? Não existe isso na Bíblia. Crente é crente em Jesus, na graça do Espírito Santo todos os dias. Crente não tem graça, mas ele recebe a graça do Senhor. Ele por si não tem graça. Quem tem graça é Jesus. Agora, então posso permanecer. Agora, com o objetivo, tudo reverte em favor do servo de Deus, do crente. Todo ensinamento bíblico reverte em favor nosso, não é? Porque aí a palavra encerra dizendo o seguinte: a fim, você precisa ter tudo e eu tudo isso, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Tudo recebe. Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. E por que eu não recebo o que eu peço? Tem gente, ora, eu peço o que a Deus? Senhor, forças para vencer, graça do Teu Espírito Santo, dons espirituais, frutos do Espírito, Senhor. Nas minhas orações, a minha experiência é essa. Senhor, eu quero os frutos do Espírito na minha vida. Eu não quero me tornar um ocioso aqui na terra, porque o servo não é para ser ocioso, ficar sem nada. Ninguém quer um servo ocioso perto de si.
Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que aprender muito, eu tenho aprendido, mas ainda é pouco da palavra, porque até numa aula de um seminário bom, de um congresso, quando nós estudamos, passamos ali, recebemos numa aula em torno de 45 minutos, sabe quanto é que fica na nossa mente? 3%. O resto, as águas levam, desaparece, porque a nossa mente é limitada, e sobretudo eu e outros mais na minha idade, ou menos um pouco, os neurônios já são quase nada, são muito poucos. Hoje a gente está vivendo mais das experiências passadas do que das presentes. As presentes é só para ir mantendo aqui, porque a idade chega, e a idade é cruel. Quem não aprende de jovem, depois de 12 fica difícil. Eu digo muito às classes às vezes eu sou chamado para dar uma palavra a idosos, e eu digo, eita meu irmão, como é difícil. Quando jovem nós não aprendemos, depois de velho, nós só vamos aprender um pouquinho, só o pão de cada dia, só para hoje. Porque é difícil, na verdade, nós não temos uma memória tão privilegiada mais. E os jovens, como diz a palavra, lá em Eclesiastes capítulo 12, é necessário que a palavra nos ensina muito isso, que nós precisamos, enquanto jovem, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem que aprender dele enquanto é jovem, para ficar armazenado para a velhice, para ter uma velhice saudável. Por isso nós temos muitos irmãos idosos que não aprenderam muito o necessário quando jovem e hoje estão sofrendo como depois de velho. Eu conheço pastores nessa situação, que hoje estão murmurando da vida, porque envelheceram e não guardaram a reserva que Deus lhe deu quando era jovem, as experiências que Deus lhe concedeu, não guardaram, aí passa um sofrimento muito grande. Por isso é que o crente tem que aprender o quanto antes, tudo que pudermos aprender, enquanto pudermos, façamos isso, é necessário, porque nós temos um mestre que está nos ensinando o que é a verdadeira missão. Eu preciso, ninguém foi chamado para estar parado, ninguém foi chamado. E vou encerrar só com esse testemunho. Eu falo demais, né? Eu não era assim não, eu fiquei tagarelo, mas eu não era assim não, eu não gosto de falar muito. Em casa eu não falo nada, lá em casa é a casa do silêncio. Mas, quando eu chego aqui, aí começam a surgir os assuntos. Meu pai morava aqui na rua Torreão, já velhinho. Bom, velhinho sim, na minha idade, ele morreu com a minha idade. Então eu estou velhinho também, negócio sério. E ele era doente, muito doente, coração crescido. E ele dizia assim, meu filho, eu sei tudo quanto os irmãos estão dizendo lá na igreja. Eu sei tudo, e se alegrava muito. Mas ele disse, eu só não sei fazer, eu não sei fazer nada. E eu queria fazer alguma coisa. Eu digo, não tem limite, meu pai. O idoso também trabalha para Jesus. Cada um de acordo com a sua capacidade, como disse Jesus. Eu digo, o senhor quer trabalhar? Quero fazer alguma coisa. Todo mundo não faz? Tá bom, o senhor vai fazer. As crianças também fazem, eu também preparava a criança para fazer, e fazem, não tem problema. Aí eu fui no centro da cidade, fui na Libasse, livraria, publicadora Batista, comprei aproximadamente 500 folhetos, mais ou menos, literaturazinha simples, coloquei o carimbo da igreja, e ele morava exatamente onde passava aquele aglomerado de pessoas que descia do trem às 5 horas da tarde para se espalhar aqui pelo Potira. Era muita gente. E eu dizia, pronto, agora o senhor vai trabalhar todo dia para Jesus. Só no dia que não quiser. No dia que quiser o senhor vai. Pega os folhetinhos, fica no muro, lá em pezinho, não cansa, dá para ficar em pezinho, um murozinho embaixo, folhetinho. Quando for passando as pessoas, o senhor chama. Fulano, vem aqui, não precisa conhecer não, chama sem conhecer mesmo. Aí o senhor chama para ele vir aqui. Dificilmente uma pessoa qualquer, um jovem qualquer, não atende o chamado de um idoso, de uma idosa e de uma criança. Geralmente as pessoas atendem. Aí ele chamava as pessoas, meu amigo vem aqui. Aí a pessoa ia pensando que ele queria algum outro favor. Aí quando chegava ele entregava o folhetinho. Meus amados irmãos, foi a época que a igreja mais cresceu. Meu pai trabalhou muito dando folhetinho, e crianças também. Quem é que vai rejeitar o convite de uma criança? É muito difícil, muito difícil. Se ensinar a criança a evangelizar, a fazer missões, ela faz, ela aprende, porque a Bíblia ensina isso, e nós trabalhamos assim, dessa maneira. Por isso, meus queridos, que se eu for ficar o resto da noite aqui falando, vai até o dia amanhecer, mas eu vou encerrar, porque a minha parte é isso, que as coisas de Deus
Tem que ser com decência e ordem. E o crente não pode comer demais de uma só vez, não. Tem que ter certas dietas também, não é? Espiritualmente falando. Se ele comer muito, ele finda desperdiçando. Agora, aprenda a ruminar. O que ouve, que lhe agrada, leve para casa o texto, leia e releia. Alguém diz assim, mas Guimarães falar isso aqui, estudou. Eu já estudei esse texto aqui, só de ontem para cá, apreensivo, porque eu não sabia o que fazer. De que é que eu vou fazer numa igreja? Eu nem conheço os irmãos e tudo mais. E o pastor me perguntou umas coisas lá e eu fiquei até encabulado, que eu não sou disso. Aí eu fiquei preocupado. Aí eu li esse texto, não foi, acho que mais de 30 vezes. Mas não só lendo, orando também, pedindo a Deus que me desse condições de estar aqui com os irmãos. Porque não é brinquedo, meus irmãos. É uma responsabilidade. Mas é a mesma responsabilidade que todos nós aqui temos em sair e falar para o vizinho. É a mesma, ou lá é até mais, porque lá nós estamos no campo do adversário. O preparo tem que ser bem mais profundo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe meus irmãos. Obrigado por teres me tolerado, com a tolerância mesmo. Mas eu estou aqui sempre à disposição do meu pastor Vicente, da igreja, dos irmãos, e hoje eu não tenho governo de igreja, eu vivo visitando os irmãos em qualquer lugar que me convidam. Que Deus os abençoe. Amém? Pastor Vicente. Obrigado, meu querido. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, né, que a boca fala, está cheio o coração, né? Nós estamos vivendo um tempo do imediatismo. Ninguém tem paciência de ouvir. Eu sempre gosto de lembrar que no início das gravações aqui na igreja, na época da pandemia, primeira vez que eu gravei um culto de 2 horas e alguns minutos, eu postei lá no grupo da igreja. Imediatamente uma irmã mandou uma mensagem: pastor, tem alguma coisa errada. Eu digo: o que foi? É isso mesmo? 2 horas e 10, 15 minutos? Eu digo: é. Não é possível. Eu digo: é o culto, irmã. É o culto. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Nós estamos vivendo já há décadas, aí uns 15 anos, uma evolução muito grande na comunicação. Mas o volume de informação é tão grande que as pessoas não têm mais tempo para ouvir. Então, nós temos aqui um pouco da história deste homem, o irmão Alberto. Por muitas vezes nós trabalhando na construção, ele contava muitas experiências com o pastor Guimarães, né? Então é uma pessoa que tem uma história longa e seria difícil ele vir aqui em 40 minutos falar tanta coisa que ele tem de experiência na vida dele, tá bom? Eu quero agradecer ao pastor, a sua família, que nos honrou com a sua presença, e que o Senhor Deus continue vos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, ontem tivemos o evento em Palmirim, uma festa maravilhosa, né? Deu tudo certo, tudo maravilhoso. Os vídeos, os áudios, as mensagens estão aí nos grupos. Glória a Deus por isso. Nós temos hoje a ausência da irmã Ana Mara, que justificou, está viajando. Nós temos também a ausência da diaconisa Vera, que foi cooperar com a obra lá no Parque do Vaqueiro. A diaconisa Vera Xavier está na luta, que os irmãos sabem, o filho dela já há dias entubado, um estado gravíssimo, e um risco, uma cirurgia de alto risco que possivelmente terá que fazer. Nós estamos orando e peço que a igreja continue pedindo a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? A nossa semana de trabalho normal, amanhã começa a escola bíblica, amanhã temos a escola bíblica, a semana começa com a escola bíblica, é a última lição do trimestre. O tema da lição de amanhã é a conclusão do trimestre, o legado da fé de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos aprendendo com as experiências desses homens, né? Como diz o tema do trimestre, que o mundo não era digno desses homens, porque eles viveram uma vida realmente para Deus, para a glória de Deus. Estamos aprendendo também com os erros deles e os acertos, né?
porque somos humanos, estamos aprendendo todo dia. E os demais trabalhos da semana normais, sábado que vem, próximo sábado, Santa Ceia do Senhor. Lembre de fazer a sua doação, né, que será destinada às pessoas necessitadas na parte material, tá bom? Então, nossa ceia às 18h30, o pastor Guimarães está convidado, se desejar cear conosco, tá bom? Muito bem-vindo com a sua família. Fique de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Aqui na oração já vou citar os nomes que nós estamos em oração, clamando o milagre de Deus, a misericórdia de Deus. Se há alguém nesta noite que sente o desejo de se reconciliar com o Senhor Jesus, entregar realmente a sua vida ao Senhor pela obra do Espírito, pelas mensagens pregadas, levante sua mão que nós vamos orar por você, tá? E eu quero convidar aqui o irmão Felipe, nós vamos encerrar também o culto, a oração, orando pelo aniversário dele, que fez aniversário ontem, jovem Felipe, começou nessa igreja uma criança, e hoje um homem. É hoje, né? Eu já dei os parabéns, mas me dá o desconto aí, que já está pesando a idade. Eu quero convidar o pastor Adriano para impor as mãos sobre o irmão Felipe. Parabéns, irmão Felipe. É como um filho para mim. Glória a Deus. Desde os 8 anos que estamos caminhando lado a lado. Levante as mãos. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor, pela vida, o dom da vida. Reconhecemos que o Senhor é a fonte. Nós existimos por Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Usa as mãos agora do Teu servo, pastor Adriano, meu Deus, para abençoar o Teu filho com as Tuas bênçãos, Senhor, de vida longa, de vida próspera, meu Deus, de a Tua presença com ele, Senhor, seja permanente, e ele possa desfrutar das Tuas bênçãos todos os dias da vida dele. Abençoe ele e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo aniversário do Teu filho, Pai querido. Nós clamamos agora a misericórdia do Senhor para com estas vidas que passam por grandes dificuldades, falta de saúde, meu Deus, estado grave. Nós pedimos pelo Flávio, irmão Flávio que está se recuperando, faz um milagre ali, Senhor, que a Tua mão de poder venha, meu Deus, operar na perna dele, ele fique completamente curado. Pelo Diego que está na UTI, Senhor, Tu pode fazer esta maravilha, esse milagre. Salva aquela vida, aquela alma, Senhor, fisicamente, espiritualmente. Abençoa a sua mãe, diaconisa Vera, que sofre muito neste momento, Senhor. Há dias que o Senhor venha dar força e graça à sua filha, para ela perseverar no Senhor, confiando no Senhor e esperando o milagre ou aquilo que seja feito à vontade do Senhor. Pai, nós pedimos pela a irmã Maria Melo também, Senhor, pela saúde dela, que todo dia é uma luta. O Senhor abençoe a diaconisa Josefa também, faz um milagre na vida dela. Pedimos também pela irmã Núbia, que tem enfrentado lutas grandes, meu Deus, dá saúde à tua filha, abençoa esta família, Pai. Pedimos pela missionária Rita Félix, renova cada dia, meu Deus, as forças, o ânimo dela, para ela estar de pé, te servindo e fazendo a Tua obra, Pai querido. Amado Deus, olha para cada vida que tem sido colocada diante de Ti, meu Pai querido, meu Senhor da glória, tem misericórdia. Abençoa, meu Deus, a irmã Gleiciane que está aqui também, que o Senhor venha operar na vida dela, vem fazer maravilhas na vida dela. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pedimos a Tua bênção. Pai querido, nós oramos pelos irmãos que estão viajando, Jocélia, nossa irmã Ana, guarda, livra, meu Deus, que eles possam retornar em paz, em segurança, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Abençoa nossa semana de trabalho na Tua obra, entra com a providência de tudo que nós precisamos, segundo a Tua vontade. Também oramos pelos irmãos, aqueles que estarão na vida secular, trabalhando, indo e voltando, meu Deus, que o Senhor os guarde e o livre, meu Pai, de acidente, da violência e todo o mal, Pai. Assim nós Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre nós, em nome do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos. Senhor Deus, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todo o mal, Senhor. Nos dê uma noite abençoada de descanso do corpo, da alma, da mente, e provê na vida de cada um nesta noite. Em nome do Senhor, receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.